Ao deixarem a casa de peixes, uma única gota de chuva atinge o rosto de Apolo. Ele ergue os olhos dourados para o céu, e o mundo muda. Nuvens negras rasgam o azul como uma cortina em chamas, cobrindo o santuário em segundos. O ar, antes quente, agora corta como navalha. Atena sente, respira fundo, aperta o passo. Essa mudança só vi uma vez, pensa ela preocupada. Será possível? Eles avançam pelas escadarias, mas a chuva não é apenas água, torna-se uma torrente furiosa, e dela surgem granizos do tamanho de bolas de gude, depois de sinuca, depois impossíveis. Estalactites de gelo caem do céu como lanças dos deuses. Atena para. O cosmo dela se acende, como se antecipasse o inevitável. Prepara-te, Apolo, ele está chegando. O céu ruge. Apolo ergue seu báculo. Uma onda de calor se espalha, evaporando parte do gelo, mas não o suficiente. A chuva se transforma em lâminas. Gotas como canivetes cortam tudo em seu caminho. O cosmo de Apolo e Atena juntos formam um escudo brilhante. Mas os soldados atrás deles não têm a mesma sorte. Gritos, sangue, armaduras partidas. Muitos caem. A enxurrada desce pelas escadas como um rio selvagem, misturada com o sangue dos que tombaram. Apolo observa o fluxo, silencioso. E então vê. Ao chegar à próxima casa, a água congela instantaneamente. O templo de Aquário surge diante deles, transformado em um castelo de cristal e sangue. E de dentro do gelo, algo se move. Lento, majestoso, mortal. Um cavaleiro lendário os aguarda. O primeiro passo dentro da casa de Aquário silencia tudo. Nenhum som além do eco de suas presenças e o estalar do gelo sob os pés. O templo inteiro está congelado, cada coluna coberta por camadas de cristal translúcido. É como caminhar por dentro de um diamante mortal. Apolo ergue os olhos cauteloso. Sua luz, antes radiante, vacila por um instante. O frio ali não é natural. É uma negação absoluta do calor, da vida, da esperança. Atena fecha os olhos. Ele está aqui e nos sente, sussurra. Seu cosmo se expande e a voz dela parece atravessar os séculos. Quanto tempo! Cavaleiro de Aquário! O ar treme. Uma névoa branca cobre o chão, subindo até os joelhos. Os soldados de Apolo recuam, instintivamente. Um deles grita e congela no mesmo instante, transformado em estátua de gelo diante de todos. Então, surge. Do fundo do corredor gélido, uma silhueta caminha lentamente, envolta em uma capa azul profunda. O som de seus passos no gelo parece o de um relógio marcando a sentença de morte. Seus olhos brilham como safiras congeladas. O cabelo loiro, solto como neve ao vento. O cosmo que emana não é violento, é inevitável, como o inverno. Sou Yoga de Aquário, o último gelo. Sua voz ecoa como trovão abafado. Guardião do limite entre os deuses. E o fim, Apolo avança. Então se curve, mortal, ou será quebrado. Yoga ergue um dedo. Um floco de neve se forma no ar e explode em 1000 fragmentos de gelo cortante. Apolo bloqueia, mas sente. Aquele ataque não era para ferir, era um aviso. Este templo não foi feito para receber o sol, diz Yoga, caminhando com a calma de um rei em seu trono. Aqui, até a luz precisa ajoelhar. O frio cresce. A cada segundo, mais soldados congelam. Atena ativa seu escudo protegendo Apolo. O cosmo de ambos brilha forte, mas até mesmo a luz deles começa a hesitar. E então, Yoga para. Seus olhos encaram os de Apolo. Pela primeira vez, o deus sente frio, sente calafrios. O verdadeiro combate começa agora. Há quanto tempo, Atena? Diz Yoga, com a voz carregada de lembrança. Muito tempo, meu amigo, responde ela, suave. Pensei que nos veríamos novamente, de outro jeito, mas Yoga avança, firme, sem hesitação. Ao lado de um invasor? Não posso permitir. Pode, Diamante. O golpe explode contra Apolo, mas o deus do sol apenas ergue o cosmo. Em segundos, o ar gelado evapora completamente.
tolo! O calor do fogo derrete o gelo. É a lei da vida, diz Apolo. Ioga sorri sarcástico. E a água apaga o fogo. Inundação glacial. O cosmo de Ioga se inunda em água viva. Um novo poder. Ele lembra. 30 anos atrás, partiu para se tornar digno da armadura que o escolheu. Seu gelo era poderoso, mas incompleto. Faltava compreender a água, sua essência. Nos domínios esquecidos de Poseidon, nas águas geladas do Oceano Ártico, Ioga reencontrou Isaac. Antes aliado, depois inimigo. Agora conselheiro. Isaac lhe transmitiu tudo o que havia aprendido como marina, guiando Ioga no domínio da água, o elemento da vida. E foi então, mergulhado nas profundezas da Sibéria, perto do navio onde sua mãe repousava, que a armadura de Aquário brilhou novamente. Definitivamente, ela o havia escolhido. Ioga estava completo, de volta ao presente. O golpe de Ioga atinge Apolo. O deus se protege, mas se molha. Soldados ao redor são varridos pela enxurrada, colidem com as colunas e se congelam onde caem. Um cemitério de gelo é criado. Ioga caminha, impassível. Um deus? Murmura. Então vou acabar logo com isso. Execução Aurora! A explosão de gelo e luz toma tudo. Basta! Grita Atena, se colocando diante de Apolo. Ioga para, sua magia perde força. Ele hesita. Atena? Pergunta, confuso. E a dúvida começa a congelar o seu coração. Não necessito de vossa ajuda, Atena. Isto foi apenas uma distração, diz Apolo, empurrando a deusa para o lado. Ela o encara com um olhar severo. Como quiseres, conhece vosso poder. Ioga, em choque, sente o coração se partir. A deusa que ele protegeria com a própria vida, agora defende o inimigo? Não compreendo o que se passa, ó Atena, mas não permitirei que isto continue. Turbilhão absoluto. Um redemoinho de água congelante explode no ar. Mais rápido que a luz, ele atinge Apolo em cheio. Soldados ao redor são arremessados como bonecos. Atena ergue o báculo para se proteger. Apolo cai de joelhos, ferido. Impossível! Geme o deus do sol. Ioga não hesita. Agora é o seu fim. Execução Aurora. Completa. A explosão de luz que agora mistura água e gelo engole Apolo. Ele cai, fraco. Se apoia em seu próprio báculo. Não fizestes nada, irmãzinha. Sussurra ele, pedindo auxílio. Ioga ergue o braço. Aqui será vosso fim, na casa de Aquário. Esquife de gelo. Um caixão cristalino envolve Apolo. Ali, ele é selado, para sempre. E então, Ioga se ajoelha diante de Atena. Missão cumprida, minha deusa. Mas Atena não sorri. Seu rosto endurece. Não tens ideia do que fizestes, cavaleiro de Aquário. Impressionante, Ioga. Você derrotou Apolo, diz Atena. E fez isso com tamanha facilidade que até me esqueci de quem era seu oponente. Agora eu entendo mais ainda por que seu nome é falado como lenda entre os cavaleiros. Mas Apolo também é tolo. Seu ego não permitiu pensar. Cometeu um erro fatal. Não percebeu que nesta casa o sol não toca. E sem a luz solar, o frio não apenas congela, ele suga, ele drena. Pouco a pouco, a neve absorveu o cosmo de Apolo, até que não restou nada. Foi isso que o fez cair tão rapidamente. Mas, ainda assim, ele é um deus. Nenhum humano deve tocar num deus. A voz de Atena explode como trovão. Seu cosmo muda de dourado para um arroxeado sombrio. Seus olhos perdem a luz. O báculo se ergue e um raio cósmico parte o teto da casa de Aquário. A luz do sol invade o salão e atinge diretamente o esquife de gelo. Silêncio. Até que a superfície do gelo trinca. Apolo abre os olhos. Seu cosmo vibra como uma tempestade em chamas. O esquife explode em 1000 fragmentos de gelo.
Tremores sacodem o santuário. A raiva emana dos olhos do Deus do Sol. Impossível! Yoga recua, em choque. Seu cosmo gélido se dissolve no ar. Ele tenta novamente o golpe que outrora estremeceu o Sol. Inundação glacial! Não surte efeito, nem mesmo arranha o orgulho de Apolo. Então, Atena caminha até Yoga. Seus olhos voltam ao normal. Ela encosta no queixo do cavaleiro de Aquário e sussurra: por sua deusa, libere a passagem. Você não será um traidor. Apenas me obedeça. Yoga não consegue se mexer. O cosmo de Atena, que já foi quente e confortante, agora pesa como uma montanha, preso entre a lealdade e o medo. Ele apenas observa. Seu cosmo foi completamente drenado, está sem forças, enquanto Atena e Apolo caminham, passando por ele, dentro da própria casa de Aquário. O que está acontecendo, Atena? Sussurra Yoga. Mas ela não responde.